But I wish you the best for the rest of your life. Hoje a gente tem coisa pra falar, viu? E aquele final com o Pedro Pascal, hein? Eu juro que vocês vão se surpreender com a nota que eu vou dar pra esse episódio. Pra quem não me conhece, eu sou a Lei, tá começando mais um vídeo do Tô de Alta. Bom, se você chegou até aqui por algum milagre do destino, por favor, já vai deixando aqui seu like, já vai comentando aqui o que você achou desse episódio caótico. Sei que esse também foi um episódio não tão bem avaliado pela crítica, então eu acredito que você aí não tenha tantas boas considerações, mas se você tiver como defender, por favor, fique à vontade. E é óbvio que a gente tá falando desse quinto e catastrófico episódio de The Last of Us, segunda temporada. Vamos lá, gente, eu tô sem paciência hoje. E só pra recapitular, a gente sempre vai fazer aquela primeira parte falando um pouquinho sobre como é a narrativa do episódio e logo em seguida faço todas as minhas considerações com spoilers e olha, vai ter bastante hoje, tá? Então, bora lá. O episódio começa da maneira que o Craig Mazin mais ama, colocando aí uma subtrama em cima de uma subtrama, em cima de uma subtrama, agora colocando os esporos dentro da série. Algo que já deveria estar, ó, desde a primeira temporada. E parece que eles realmente focaram nessa questão de desenvolver os fungos e ficou tão corrido que a gente sequer conseguiu acompanhar o desenvolvimento dos espreitadores, por exemplo. Então a gente também tem uma cena incrível com os espreitadores, de fato é uma das únicas cenas que vale a pena pra esse episódio. Isso tudo já acontecendo no segundo dia de Seattle, eles apressam ainda mais as coisas, mais do que eles puderam apressar em Seattle dia 1. E comprova o que eu disse mais uma vez no último vídeo, de que realmente a Dina é quem tá fazendo todas as estratégias e a Ellie apenas tá seguindo tudo que a Dina tá falando, acreditando que aquilo ali é o mais coerente, sem opinar, sem fazer qualquer tática ou estratégia que ela tenha aprendido com o Joe todos esses anos, apenas sendo coadjuvante pra essa história toda. Repentinamente, mas também de uma maneira um pouco óbvia, o Jesse reaparece em um momento muito oportuno, onde as meninas ali estão sendo atacadas, onde ele acredita que os espreitadores estão fazendo carinho na Ellie. Logo em seguida, eles têm um embate fenomenal com os Serafitas, mas infelizmente a gente não consegue ver nada disso porque tá tudo muito escuro e de alguma maneira que a série simplesmente não explica, não tem o menor cuidado em querer explicar. A Ellie aparece do lado da Nora, encurrala ela, e tem uma cena ali bem duvidosa, tem quem goste, mas olha, realmente não dá pra defender. Mas vocês viram que o final tem o Pedro Pascal? Cara, não, sério, esse episódio com o Pedro Pascal, cara, ele é simplesmente o protagonista. 5 segundos de tela e ele traz toda a magia de volta. Ele faz a gente lembrar, caramba, eu tô assistindo The Last of Us. Meu Deus. Sério, esse homem faz magia. Bora começar aqui com os spoilers, sem demora. Gente, realmente há muito pouco o que falar de bom. Acho que a melhor parte desse episódio todo é quando o Pedro Pascal aparece. Ele de fato só tem uma fala, mas essa fala equivale aos 40 minutos corridos desse episódio. Corridos bem entre aspas, porque a gente tem aqueles bastidores fajutos, tem também trailers, tem a abertura, então vai colocando aí uns 30, 35 minutos de fato, porque olha, é um episódio curtíssimo. Saiu aquelas notícias de que é o menor episódio e, gente, pra quê? Sabendo que a história da segunda temporada seria uma história tão difícil de ser contada, qual seria a dificuldade de estender episódios pra você poder colocar mais informação? Cara, a sensação que dá é que eles estavam morrendo de medo, cagando nas calças, na verdade, que não tinham capacidade de admitir o quão grandioso essa história é e não sabiam como traduzir isso pra série. É a única coisa que me explica. Mas tem o Pedro Pascal no finalzinho ali do episódio, gente. Ele tá simplesmente brilhante. Ele coloca a mãozinha assim, ó, faz a pose de xícara dele, entrega a fala dele e faz o episódio valer a pena. Eu tenho as minhas teorias de que o Craig Mazin é um forte hater do segundo jogo. Na verdade, a minha teoria ela vai um pouquinho mais profundo. Eu acho que ele jogou o primeiro jogo na época do lançamento, ou até mesmo porque ali alguém influenciou ele, talvez um romance escolar, alguém que ele tivesse ali muito apego, algo que traga a memória afetiva pra ele. Então o primeiro jogo se conecta muito com ele, por isso ele entregou essa primeira temporada, ó, de bandeja, perfeita, maravilhosa, Oscar winner, Emmy winner. Mas eu acho que entre 2013 e 2020 houve um término brusco desse relacionamento. Ele parou tudo da vida dele, nada mais andou enquanto não saía a segunda parte de The Last of Us. Ele não conseguia dar sentido à vida dele. E o que acontece na segunda parte de The Last of Us? Sim, o Joel morre. Então ele faz parte sim do time dos haters que odeia, detesta, assombra, esculacha, bate, espanca nessa parte 2 porque não consegue entender que o foco agora é a jornada de vingança da Ellie e o quanto ela vai se transformando naquilo que ela mais detesta. Craig Mazin, eu já saquei a sua. E eu entendi que você pagou bastante pro Neil Druckmann apenas, ó,
ficar silenciada. Ele não vai falar nada, gente. O Neil Druckmann deve estar ganhando rios de dinheiro. E vocês vão ver episódios de bastidores após episódios de bastidores, ele falando: eu amei fazer isso, eu adorei ter essa decisão, isso foi muito bem pensado, e ele está mentindo. Decisão ruim atrás de decisão ruim, não tem quem salve esses personagens, a não ser o Pedro Pascal como Joel no final desse episódio. Vocês viram, gente? Ele aparece tão príncipe, tão bonitinho, com o cabelinho enroladinho, tão lindo. Gente, esse homem, ele faz um estrago, sério. Se ele pisa em Sapopemba, São Paulo, o negócio não vai prestar. E não dá pra levar a sério esses personagens, não dá pra levar a sério nenhuma das decisões que eles estão tomando. Essa temporada tá simplesmente estragando com toda a seriedade, toda a construção de personagem que ela se preocupou tanto com a primeira temporada. Do nada, a gente tem aquela cena ridícula da Dina tendo mais raiva sobre a morte do Joel do que a Ellie. Ela impulsiona a vingança da Ellie? Quem é essa Dina? Eles estão malucos com essa construção de personagem? A Dina no futuro repreende a vingança da Ellie quando ela ressurge depois que o Tommy acende novamente ali, que a Abby tá em tal lugar, não sei o que. Como eles vão conseguir fazer esse plot com ela, com o JJ no colo, depois ali na fazenda, aí, sabe, com tudo isso? Como eles vão dar seguimento nisso? Ela fala claramente: eu nunca ia perdoar ninguém, eu ia caçar essa pessoa eternamente, pra sempre, pra todos os sempre e por todas as eternidades, por todos os contos de fadas e por todas as realidades, pelo multiverso da vida. Como essa pessoa, essa personalidade vai conseguir ter crédito ao querer impedir a Ellie de seguir vingança? E do nada eles soltarem aquela historinha da Dina, que é uma história tão profunda e tão tocante a respeito de como ela matou ali a primeira pessoa, e soltar como se fosse uma obrigação da Ellie ter perguntado: ai, gata, por que você não perguntou pra mim como eu matei a primeira pessoa na minha vida? Ai, sabe, me desculpe, que eu estava tão ocupada aqui querendo vingança do meu pai, que eu não sabia que eu precisava perguntar isso pra você. Então, mas como você matou? E do nada o Jesse aparece e ele fala que ele tá com o Tommy. Ai, gente, pelo amor de Deus. Eu ainda tava dando um pouquinho de esperança de que o Tommy tivesse ido na frente depois daquela conversa aleatória que ele teve com a psicóloga, porque talvez ele tivesse, sei lá, realizado que, nossa, o irmão dele era tão parecido com a Ellie era tão parecida com o irmão dele, eles eram a mesma pessoa, então ele faria pela Ellie aquilo que ele faria pelo Joel e... Tá entendendo? Mas não. Apenas resumiram o Tommy a um negocinho minúsculo que não vai ter o menor peso no final. E tem tanta incoerência esse episódio quanto a construção narrativa, o tempo, a dinâmica. Ele tem cenas de ações incríveis, mas ele também é muito arrastado no começo. Mas aquele final incrível com o Pedro Pascal, quando ele só aparece a carcunda dele e depois aquela carona linda, maravilhosa dele, sorridente, todo maravilhindo, cheiroso, dá pra sentir o cheiro do homem. A gente consegue sentir. Nós que somos Pedro Pascalers, a gente sente, cara. Vale absolutamente cada minuto de espera. Ali é onde a gente ganha todo o episódio. A gente vem aqui, pensa comigo. Aquele hospital não era tão importante pra WLF, que era estratégico, estava ali em um ponto focal da cidade, mas quando a Nora tava fugindo, tinha só 2 pessoas pra poder protegê-la em um hospital inteiro. E a Nora, conhecendo pelo menos aquele andar daquele hospital, foi se enfiar logo onde tinha uma barricada, um elevador não funcionando e se jogar ali no subsolo. Decisão ruim atrás de decisão ruim. Menos a decisão de trazer o Pedro Pascal no final do episódio. Quando ele aparece, tudo fica bem, tudo fica zen, nada mais importa. E, gente, uma das cenas que determina toda a personalidade da Ellie nesse segundo jogo, agora falando com tristeza no coração mesmo, até então eu tava só de zoação, mas aquela cena da Nora, quando a gente joga, é simplesmente aterrorizante. Porque embora a gente esteja no ponto de vista da Nora, a gente tá tomando as decisões pela Ellie. Então nós estamos massacrando a nós mesmos, colocando a gente pra pensar o quanto a vingança é exatamente isso, um reflexo daquilo que a gente vai ter que enfrentar no futuro, uma consequência do que a gente fez. Toda ação gera uma reação. Então é uma cena tão simbólica, tão pesada por ser construída dessa maneira, mas eles conseguiram estragar em absolutamente tudo essa cena, em ritmo, em atuação, em texto, tudo é disfuncional com essa cena entre a Ellie e a Nora no hospital. Eu queria passar aqui mais tempo falando sobre o quanto isso não funciona, gente, mas eu não quero mais passar essa imagem de hater, sabe? Eu tô tentando tanto trazer o Pedro Pascal aqui como ponto positivo desse episódio, porque de fato é a única coisa que prestou, mesmo sendo pelos míseros 5 segundos que ele esteve presente em tela, mas realmente perdi as esperanças. Acho que não tem como essa temporada ficar boa de qualquer maneira. Realmente o segundo episódio foi o melhor episódio dessa temporada inteira, com toda a construção da ação, da cenografia,
aquele sim é um episódio que vale a pena ser reassistido, mas ele isoladamente não faz a temporada e sinto muito, acho que pra frente a gente realmente só vai esperar o Pedro Pascal aparecer, assistir e torcer pra que não seja renovada pra uma terceira temporada, embora a gente saiba que vai. Bom, gente, eu falei que vocês iam se surpreender com a minha nota, porque com essa aparição maravilhosa do Pedro Pascal, que com certeza salva esse episódio, a minha nota é 5. Sim, esse episódio vai receber uma nota 5. Um milagre está acontecendo, porque já que eles não estão levando mais a sério essa série, tampouco eu as minhas análises. Esse é o melhor episódio dessa temporada, episódio mais perfeito que esse não existe, e eu espero que o IMDb se dê muito bem avaliando ele. E pra você que quer um resumo, vem comigo. Spoilers no começo e o Pedro no final. Depois temos os espreitadores e o Pedro. E vemos o Joel e o Pedro, gente. Sim, eles voltaram. A gente tem eles de volta, galera. Vencemos, família. Vencemos. Não tem mais quem derrote. E é isso. Sim. Nota 5, esse resumo maravilhoso que vos cabe. Eu espero que você já tenha curtido, comentado, compartilhado pra qualquer pessoa falando: olha o maior hater de The Last of Us que você pode ver na face da terra depois do Monark.